Ah, meu Deus. Imagenzinha do Jason Mistress Fanart de Ragnarok. E ele falou o seguinte pra gente, ó. Boa tarde, Marco. Gostaria de saber se o storytelling está claro e se o render assim já está bom. Tipo, no meu nível, pra eu melhorar isso, entraria naquilo de começar a dar zoom e detalhar o que é algo que eu não quero no momento. PS, qual é o próximo monstro que eu faço? Não, cara, legal. Eu acho que pra essa imagem, eu acho que vai ser um feedback bem rápido, tá? Pra essa imagem ter um outro nível, não acho que é uma questão de dar zoom. É uma questão de melhorar o que tá em volta da principal. Eu acho que vale a pena você trabalhar um pouquinho mais no cenário, melhorar um pouco a questão dos seus shapes. Eu acho que os seus shapes estão um pouco simples demais. Por exemplo, eu não sinto que as asas dessa personagem estão em perspectiva. Essa aqui pode até estar, só que essa aqui podia estar um pouquinho melhor na perspectiva. Eu acho que ficaram muito fofos os personagenzinhos, mas também as asinhas não estão com muita sensação de profundidade, assim, sabe? Que elas estão diferentes, estão todas muito iguais. Acho que o render da coroa tá muito bonito, dos olhinhos dela tá muito bonito. É uma questão do que tá em volta mesmo, sabe? O cenário tá muito simples. Eu acho que dava pra você melhorar muito mais esse cenário. Com certeza. As nuvens estão muito simples. Mas assim, simples num nível que você pode pintar elas, avançar o render delas, sem necessariamente precisar ficar dando zoom e tal. Tem uma questão da composição também, sabe? A história tá super fácil de entender. São os bebezinhos seguindo a mãe, né? Mas eu acho que vale a gente entrar um pouco no Photoshop. Mas, cara, com certeza ficou muito fofinha a imagem. Muito fofinha. Ó, vamos lá. Então, uma coisa que eu faria, que eu vi até o pessoal do chat comentando, a primeira coisa, a gente pode aumentar e mudar esse crop. Porque a posição dela em relação à imagem tá um pouco estranha mesmo, assim, sabe? Eu acho que dava pra gente aumentar, largar um pouquinho aqui nas laterais, até diminuir um pouquinho essa parte superior. Trazer talvez um pouquinho mais assim, quem sabe? Eu tô dando fill com Content Aware, tá? Pronto. E aí, é o que eu tava falando. Acho que o cenário dava pra melhorar, porque ele tá um pouco simples demais. E não só simples no render, mas simples nos shapes, sabe? No desenho mesmo. Com certeza você poderia colocar mais elementos. Por exemplo, uma floresta lá no fundo. Eu precisaria pegar umas referências, mas eu não achei muitas assim. Eu tenho umas aqui, mas sei lá, acho que já dá pro gasto. Melhorar as suas escolhas de cor também, sabe? O que eu faria nessa imagem seria o seguinte. Vamos lá, vou fazer um paintoverzinho aqui. Ela tá próximo do chão. É isso? Se isso aqui tem uma sombra, acho que ela tá próximo do chão. Ou tô viajando? Acho que é só coincidência, né? Mas eu colocaria algumas flores aqui. Então, quem sabe a gente poderia popular. Qual é uma flor que as abelhas gostam, que é bem característico de abelha? Quesito cenário, a rainha abelha aparece no mapa do Monte Mjolnir. Ah, Monte Mjolnir. Isso é uma boa, hein? Ó, uma boa observação aí dos fãs de Ragnarok, hein? Existem flores gigantes nesse monte. Eu acho que não precisa ser literalmente isso. Eu acho que poderiam ter umas flores mais próximas da câmera, sabe? Talvez alguma coisa aqui. Mas eu faria um jardinzão, assim, sabe? Peguei uma outra foto aqui de abelha. Ó, tipo umas florzinhas assim, assim. Indo pro fundo, assim, sabe? Tá parecendo um monte de ovo quebrado, né? Só pra gente sentir mais essa perspectiva, entende? Porque do jeito que tá agora, tá muito pequenininha, sabe? Mas muito minúscula mesmo. E a gente não sente que elas estão aumentando próximo da câmera. Então eu faria mais ou menos assim, só pra gente ter essa sensação mesmo de perspectiva e de aproximação com a câmera e tal. E não precisa chamar tanto atenção, pode ser elementos secundários, mas que o grupo desses elementos, eles formam meio que um ruído, entendeu? E traria uma composição bem interessante para a imagem também. Tudo bem, tem muita questão de gosto, mas é mais isso, minha visão. Se você quiser trazer aquelas questões do Monte Mjolnir também, é bem legal de você pensar. Ó, lá no fundo, ó, a gente vê só uns pontinhos brancos.
A gente não precisa fazer o Monte Mjolnir, mas a gente pode sugerir ele lá no fundo, sabe? Eu acho que vai ficar bonitinho. Quem sabe até trazer umas folhas de outras cores. Flores, né, de outras cores. Intercalando. Eu não sei, faz sentido isso pra você ou eu tô viajando na maionese aqui, velho? Esse primeiro ponto. Eu acho que ia ficar tão mais fofos. De verdade. E aí o que eu falei de sugerir o Monte Mjolnir. Então, uma coisa que você pode fazer pra isso acontecer é colocar lá no fundo um pouco mais dessas formas bem icônicas. Então, por exemplo, eu posso estar equivocado, mas é isso aqui, né? É esse monte aqui, né? E aí, uma coisa que a gente pode fazer é trabalhar um pouco nesse fundo, ó. Vamos fazer o seguinte. Primeiro de tudo, perspectiva atmosférica eu acho que poderia estar um pouquinho mais evidente aqui. Vamos fazer o seguinte. A gente vai deixar esses tons mais frios pro fundo. Lá pro fundo. Próximo da câmera a gente usa um pouco mais de tons quentes. Então, ó, eu vou trazer um pouco mais de tons quentes. Vou até usar uma layer de lighting aqui para não atrapalhar esses brancos que eu fiz anteriormente. Eu vou deixar esses tons azuis para as sombras e ir lá pro fundo. Pra gente poder brincar mais com a perspectiva atmosférica, beleza? Então algumas sombras aqui, embaixo das flores, beleza. Show de bola. E a gente começa a transicionar para algo mais frio, entendeu? Algo mais azul. Mas de forma gradual, aos pouquinhos. Olha como a imagem já vai começar a ficar mais colorida, saca só. Aí a gente consegue trazer algumas árvores também. E agora eu vou só sugerir com cores mais frias, ó. Trazer algumas árvores aqui, para esse fundo. Na área de luz a gente pode esquentar um pouquinho mais. E aqui a gente esfria bem na área de sombra. Mas isso aqui é lá pro fundo também, então faria bem gerar essa mesma sensação de profundidade com as árvores também. Não faria só uma fileira, né? Eu traria lá pro fundo, ó. Lá pro fundo, umas bem pequenininhas, ó. De novo, iluminando. E a gente vai criando um enredo aqui, sabe? De tipo, a gente começa a sentir e ter a sensação que a gente tem elementos ao longo de todo o cenário. E tá vivo isso aqui, né? Tipo, a natureza funcionando. Eu não vou ficar pintando árvore, né, gente? Pelo amor de Deus, né? Eu tenho já 32 anos, né? Vamos acelerar, né? A vida nos espera. Brincando. Tem que pintar a árvore, sim. Só pra você começar a criar camadas e camadas, né? E eu faria ainda os pontinhos brancos lá no fundo, ó. Continuaria. E de novo, como você falou que você não quer dar zoom, eu acho um ótimo experimento pra você brincar com essas questões de, tipo, deixar cada vez mais solta a pintura, se for o seu caso, né? Tipo, se você gostar disso. É um ótimo exercício mesmo, eu adoro peças assim. E agora a gente vai pro monte. Então, estamos indo de camada em camada, né? E eu nem mexi nos personagens ainda, hein? Então a gente consegue colocar uns montes mais parecidos com o jogo. Então, vou pegar aqui, quem sabe algo um pouquinho mais neutro. Quem sabe indo um pouquinho mais pro violeta. Eu só vou deixar marcado aqui, galera, porque eu vou estourar esse fundo, tá? Eu vou deixar esse fundo bem mais claro do que tá agora. Então tá estranho agora, mas vai fazer sentido já já. Porque esse local aqui, no Ragnarok, ele tem vários montes, né? Tem várias montanhazinhas e tal. Então a gente consegue fazer assim. E agora, a gente clareia essa parte toda de baixo, ó. Então, o que eu vou fazer é o seguinte, ó. Eu vou usar uma transição de um azul bem clarinho. Olha como já enriquece bastante, né, a nossa peça. Só nessas coisinhas bem simples que eu fiz, já dá uma enriquecida no que está em volta. E, de novo, o que eu acho que é legal é porque ele está complementando toda a imagem que você fez, né, que estava fofinha e tal. O render tá super bonitinho, não é não?
consegue colocar um pouquinho de verde também para voltar com aquela ideia que as montanhas são verdes. Opa. Mas esse verde bem frio, ó. Sugerindo alguma coisa na área de luz, ó. E aí, as nuvens, meus amigos, eu faria umas nuvens um pouco mais simples do que você fez, só que preencheria muito mais de nuvem. Acho que vai depender muito do tipo de arte que você quer fazer, mas eu não faria essas nuvens que você fez, porque elas, pra mim, elas estão muito com carinha de Clash Royale, assim, sabe? E não sei se casa tanto com esse tipo de pintura. A gente pode fazer vários tipos de nuvem. O que eu acho que ficaria muito bonito aqui seria aquela nuvem bem clarinha e grande, assim. Eu acho que aquela nuvem mais... Deixa eu testar aqui, vamos ver. Eu não sei exatamente o que eu vou fazer, mas vamos testar. Porque eu acho que dá pra gente ir pra uma linha de nuvem que engole um pouco mais a peça, sabe? Eu acho que pode ficar interessante, vamos testar. E um pouquinho mais painterly poderia ficar bonito porque a gente conseguiria colocar umas transições um pouco mais suaves nas nuvens e ficaria bonito, assim, sabe? Eu acho que seria meio estilo Ghibli, se pá. Sabe aquelas nuvens bem bonitinhas? Bem grandes, né? Entendeu? Sei lá. Não sei se essa é a melhor decisão, mas eu faria algo nessa linha, pelo menos. Nesse caminho. Talvez eu até traria um pouquinho de cinzas pra nuvem, que geralmente fica bonito, ó. Na sombra, né? Só pra quebrar um pouco esse azulzão do fundo. E o que eu falei sobre o desenho das asas e tal é bem simples, na verdade. É só colocar a perspectiva um pouquinho melhor definida na asa. Então, eu vou até recortar essa asa aqui, ó. Copiar e colar. E, cara, só dar uma perspectivada mesmo. Só pra não parecer que elas estão simétricas. Eu colocaria até mais pra dentro, assim. A mesma coisa eu faria com as abelhinhas aqui. Bem simples. Mas só é um chablitos, mano. É um chablitos, eu juro por Deus. Ó. Só pra parecer um pouquinho mais lateral. Que uma tá mais de frente e uma outra tá mais... tá indo pra trás. É isso. Mais ou menos essa seria a minha ideia pra você. Quem sabe daria pra voltar um pouquinho de luz por baixo dela. Eu vou usar uma layer de screen. Só pra voltar um pouquinho de bouncing light aqui por baixo, ó. E só uma última coisinha, penúltima coisa, na verdade. E isso aqui seria tipo mel, né? Saindo, atraindo elas. Acho que daria pra ter um shape um pouco mais icônico também, mas é bem simples que eu vou fazer. Só trazer umas curvas mais acentuadas e quebrar um pouco a silhueta com um pouco de mel voando, sabe? Sente falta de uma abelhinha mais perto da rainha? Ah, a gente pode tentar colocar. Última coisa, eu talvez jogaria algum efeito de exposição lá pro fundo, um blurzinho, quem sabe. Só pra destacar ainda mais. Então, deixa eu tentar isso. Exposure. Aí a gente pode dar uma estouradinha de leve. Pintei a máscara toda de preto e agora a gente volta tirando onde a gente quer uma exposição um pouquinho mais alta. Bem leve, mas ainda assim acho que bem necessário. Ó, vamos dar uma olhadinha no antes e depois. Esse paintover foi bem diferente do que eu geralmente faço, né, pessoal? Mas vamos ver o antes e depois, ó. Depois e antes. Sacou os pontos que eu falei? Eles fizeram sentido pra você? Então não é uma questão de você avançar o render necessariamente, mas é uma questão de você trabalhar em volta da sua história pra complementar, porque a história não é só a ação que os personagens estão fazendo. É
integrar o personagem no cenário e usar o cenário como outros recursos para intensificar essa sua história, entendeu? Complementa muito mais. Muito, muito, muito. Então, criar essas camadas de sobreposição. Flor, chão, árvore, montanha, montanha mais profundo, nuvem, outra nuvem e céu. Tipo, tá vendo que tem várias camadinhas? Se você conseguir colocar elas de uma forma que elas não pareçam muito óbvias, e sim que elas consigam se intercalar um pouquinho na transição entre esses planos, você gera uma sensação de profundidade muito grande pro seu cenário, pra sua peça. Cria um contexto, então, exatamente. E, de novo, não é uma questão de acabamento de forma alguma. Exatamente como você apontou ali. Ficou fofo, né? Ficou bem fofinho. Beleza? Cara, mas de novo, Eu quero aplausos. eu gostei muito do render da coroa, gostei muito do render dos olhos, a solução que você fez pros pelos aqui do... Tipo, esse cachecolzinho que ela tem aqui, né? Tem umas soluções bem legais, é meio que continuar nesse ritmo, fazer uns estudos de pintura mais rápido, de cenário, para que você consiga incorporar isso na sua pintura. E dali, mandar bala aí que se você conseguir, sei lá, aplicar, cara, eu acho que vai ficar muito da hora, assim, essas imagens estão bem fofinhas, bem cativantes. O pessoal, assim que eu abri a imagem, o pessoal já, nossa, que da hora, que fofo, né? Então, tem um apelo visual muito grande nessa imagem, com certeza vale a pena dar um gás aí. Belezinha? Que bom que ajudou aí. Simbora, simbora!